Olá, minhas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Natália Oliveira, sou digital influencer e hoje vou mostrar para vocês algo muito interessante que vocês não conhecem, que é sobre transplante capilar. E para isso estou com um convidado muito especial, que é o Dr. Pablo Milhomem. Tudo bem, Olá, Natália? tudo ótimo. Demorou, mas deu certo. Até né? que enfim, graças a Deus. Então, gente, falar que Pablo Milhomem, muita gente já me conhece, estou com transplante capilar há aproximadamente 5 anos e meio, quase 6 anos. Dedicação exclusiva ao transplante capilar. Então, alguma coisinha a gente aprendeu nesses últimos anos. Ah, com certeza. O que é o transplante capilar, doutor? É um procedimento minimamente invasivo, entendeu? Onde a gente pega cabelos de uma área que a gente chama de área doadora, por exemplo, no caso de homem, vou colocar homem, a parte laterais da cabeça, desse lado, a parte posterior, tórax também serve como área doadora, a parte inferior da barba também, esses cabelinhos a gente pode usar, dependendo do grau de calvície do paciente, as costas, às vezes também na barriga a gente usa como área doadora, a gente retira fio a fio e transfere para aquela área de calvície. Então, qualquer parte do corpo pode realizar esse tipo de procedimento? É o seguinte, normalmente a gente foca, 3 áreas principalmente a gente trabalha. Transplante capilar em cabeça, tanto homem quanto mulher. Sobrancelhas eu também faço bastante. Teve uma época que estava de moda aquela sobrancelha um pouquinho mais fina. A moda vai mudando né? E aí agora a sobrancelha um pouco mais grossa. Então a gente também faz transplante de sobrancelha. E bastante transplante de barba em homem. Em questão de dor, qual é a dor que a pessoa sente ao fazer um transplante capilar? Gente, eu falo isso, o pessoal não acredita, mas a dor é zero. Por quê? Eu lembro no começo a gente fazia só com anestesia local, hoje não. Tem um anestesista contratado tempo integral para estar com a gente durante o procedimento. Então o paciente está sedado. E lembra, não é anestesia geral, é sedação endovenosa para conforto do paciente. O paciente vai estar lá posicionado, dormindo tranquilamente. É muito comum, tem até vídeo gravado, eu pergunto para o paciente assim, que hora você acha que é? O paciente, doutor, meio-dia, 1h, e é 7 horas da noite, entendeu? Então passaram 12 horas e a sensação é essa. O paciente fala que sentiu como se tivesse passado 1 hora. Procedimento muito tranquilo, realmente. O procedimento é longo, né? Porque é muito detalhe. A gente tira fio por fio e depois implanta fio por fio, angulação correta, o sentido correto dos fios, mas dor tanto durante e após o procedimento não tem. Não tem. Bem tranquilo. E assim, eu vi alguns vídeos, a posição que eles ficam são sentados? Não, a gente tem 2 momentos cirúrgicos. É o seguinte, no período da manhã, o paciente está com barriga para baixo, deitado na maca, ok? Então a gente está fazendo a parte da extração posterior. Depois a gente termina a sedação, vira o paciente mesmo acorda, ele gira, fica de barriga para cima e aí a gente começa a implantar. Entendeu? Então, no período da manhã, normalmente a parte da extração, o paciente está deitado, barriga para baixo, e depois no período da tarde, barriga para cima, tranquilamente. Outra pergunta que as meninas estão curiosas. Em relação ao fazer o transplante, é realizado furinhos na cabeça? Por causa da imagem que fica? Não, vamos lá. O furinho, na verdade, a gente faz na parte posterior, nas laterais, porque é onde a gente retira folículo por folículo. Então, quando a gente faz a retirada de um folículo, aí fica um buraquinho, depois o cabelo cresce, fecha, porque é uma micro perfuração, ok? Mas na parte da frente, quando a gente vai implantar, a gente já não usa aquela técnica de fazer incisões prévias. Isso aí, tem muito médico que faz, domina a técnica, tudo bem. Mas eu acho que a gente evoluiu um pouco mais. Hoje em dia a gente faz a técnica DHI, que é a implantação direta do folículo sem incisões prévias. Com isso eu consigo aproximar muito mais os fios, tá? Da maior densidade, eu consigo angulação e aí resulta, no final a gente vai ter uma melhor densidade e é muito natural. Gente, tem transplante, para você ter ideia, tem transplante que eu faço, às vezes o paciente vem para uma consulta depois de 1 ano, eu olho e falo, gente, você fez transplante? Juro para vocês, natural. É muito natural, é muito bem feito. E a questão também de o cuidado após fazer a cirurgia? Tá. Para mim, o maior cuidado que o paciente tem que ter, ele tem que ter ciência que a alopécia androgenética, que é a principal causa de queda capilar, é uma doença crônica e progressiva.
ok? Então, o que eu falo para o paciente? Não é simplesmente você fazer o transplante capilar e pronto. O transplante, quando a gente faz o transplante capilar, a gente retira cabelo dessas áreas de segurança que a gente fala. Esse cabelo é para toda a vida, ok? Agora, por exemplo, o paciente vai fazer um transplante e ele tem um pouco de cabelo aqui. Se eu não cuidar desse cabelo, esse cabelo tem receptor hormonal e ele pode cair no futuro. Então, a minha preocupação principal com pós-operatório é em relação ao cuidado com o cabelo que o paciente tinha antes. Tá? O resto, não sei se você perguntou em relação ao procedimento em si, mas é muito tranquilo, se for essa pergunta. E sobre o cuidado mesmo, assim, ao lavar... Não, isso é muito tranquilo. O paciente ele faz o transplante hoje, no dia seguinte a gente retira o curativo, no terceiro dia ele faz a primeira lavagem. A primeira lavagem tem que ser feita com a gente, porque a gente vai orientar o paciente da maneira correta. E aí depois é muito simples. O pós-operatório é muito simples, o transplante capilar. E depois ele já tranquilamente ele pode fazer em casa. A gente explica para ele depois do transplante, faz a primeira lavagem aqui, tá? E além do mais ele vai levar um vídeo também com toda a explicação. E tem, no caso, um shampoo, um condicionador correto para usar? Justamente. Tem um shampoozinho especial nos primeiros 30 dias, primeiros 20 dias, assim, mais ou menos. Um shampoo neutro. Tá? E aí depois o paciente já pode usar o shampoo que ele tem costume. Passa algum laser, algum procedimento igual aquelas terapeuta capilar? Inclusive eu faço, porque eu tenho alopecia. Certo. Então, eles precisam fazer alguma estimulação para crescer o cabelo? Não, para crescer o cabelo, a gente sempre solicita um exame pré-operatório, um exame de sangue. Eu vou descobrir a causa da perda de cabelo, a gente trata, depois a gente mantém esse tratamento durante um tempo, tá? Justamente para isso, para nutrir o cabelo, para deixar todo o substrato, tudo que o cabelo precisa para poder crescer saudável. Tá? Então, assim, normalmente, principalmente a alopecia androgenética, que é a causa principal de queda de cabelo, a gente entra com o tratamento e depois a gente mantém o tratamento depois do transplante capilar. Isso é importante. Em relação ao pré que você citou, como você precisa saber quais são as informações, o que aconteceu, né, para ele poder fazer um transplante? Tem casos que às vezes não tem como mesmo, porque perdeu tudo. Vamos supor aqui, olha só. Imagina você que tem um paciente que teve uma evolução da calvície, a calvície bem extensa, um grau 7, a área doadora dele é muito pouca, ele não tem cabelo no tórax, não tem pouquinho cabelo nessa parte inferior da barba, por exemplo, não tem nas costas, então ele não tem área doadora. Nesse caso, o transplante capilar não tem como ser feito, porque eu não crio folículos, eu retiro folículos né, de algumas áreas e transfiro um a um para aquela parte calva, entendeu? Então, por exemplo, se a calvície é muito grande e o paciente não tem uma área doadora suficiente, infelizmente não tem indicação de transplante capilar. E também pode acontecer do lugar onde tem a calvície não ter como mesmo nem transplantando de crescer mais cabelo? Não. Uma vez a calvície estabelecida, o folículo morreu, então a gente não tem como mais voltar cabelo. Por isso que eu falo para as pessoas, se você está notando, seu pai é calvo, seu tio tem calvície do lado da mãe, tios calvos, você está notando que seu cabelo está afinando, está diminuindo a quantidade, as entradas estão aumentando, a coroa está ficando mais rala, esse é o momento. A gente entra com o tratamento, às vezes a gente até nem necessita o transplante, a gente consegue devolver todo o cabelo, porque o folículo ainda não morreu. Agora, uma vez o folículo morto, aí é só o transplante. Nossa, muito legal. E doutor, a outra pergunta que não para. Quem está fazendo a mudança de sexo? Ele, por exemplo, uma mulher quer se tornar homem. Ela pode fazer, por exemplo, o transplante do tórax? Pode, tranquilamente. Se tiver uma área doadora boa, pode fazer. O que a gente já teve, que já perguntaram pra gente, se queria barba. Mulher queria fazer barba, sem nenhum problema. E nasce naturalmente? Nasce naturalmente. A gente faz... Vira mágica. Vira
um homem com barba. Um homem com barba. E da mesma maneira, a gente, por exemplo, homem que faz a mudança de sexo, se você prestar atenção, a linha anterior nossa de homem é diferente de mulher. A gente tem um recesso aqui, a gente tem uma leve entrada, o desenho é diferente. A mulher não, a linha anterior dela é mais arqueada. Então a gente faz, nesse caso, a gente faz feminização da linha anterior. Tá? Muito interessante. É muito interessante. Então você vê, ela faz a cirurgia de prótese, às vezes necessário um pouco mais de glúteo, faz tudo, o tratamento hormonal, mas fica aquela linha que você olha e fala, ui, essa linha anterior aí é masculina. E a gente vai lá e consegue feminizar, fica perfeito. Nossa, muito interessante. Isso vai ser algo que eu vou já citar para todas as meninas. Tem muita procura. Também. Muita procura, né? E assim, no caso, qual é a média de valor? Que é uma pergunta... Média de valor? É o seguinte, varia de acordo com o grau de calvície de cada paciente. Certo. Tá? Então, assim, entre 18 e 26, 28 mil, mais ou menos, pode chegar a esses valores. Mas é assim, a gente tem a consulta, a gente faz a avaliação, a gente vê o grau de calvície, vê o grau de dificuldade do transplante. Você imagina que tem paciente que chega para mim aqui, eu quero só dar uma diminuída nas entradas, quero suavizar as entradas, porque a linha anterior dele tem um recesso muito grande, nasceu assim, com a testa maior, ou às vezes a gente vai... Então, esse é o transplante mais barato, eu vou demorar menos tempo. Agora tem outros não, outros que você imagina que a gente fica aqui 13 horas direto, equipe grande, então não tem como ser o mesmo valor. Um transplante de grau 7, grau 6, por exemplo, que vai... Então o valor vai variar da quantidade da calvície. Justamente, do de acordo com o grau de calvície de cada paciente. Não, certo. E sobre a questão de entrar em contato, no caso com vocês, né? Vai ser diretamente já com a sua secretária? Isso, normalmente a secretária é melhor conversar com ela, porque ela que sabe os horários. Eu só sei que eu tenho que estar aqui todos os dias. Tem cirurgia todos os dias, graças a Deus. Mas assim, a gente sempre tem vaga, a gente tira um tempinho do dia para consultar. Aqueles pacientes de fora, tem muita gente de fora, eu opero muita gente do Pará, muita gente de Brasília, pessoal às vezes ocupado. Então a gente faz uma videoconsulta também. A telemedicina está aí, né, gente? Sobre quem mora, por exemplo, em outro estado, outro país, muitos vêm com um tempo limitado, né? Justamente. Aí, no caso, para fazer o transplante, a pessoa precisa estar aqui para você avaliar quantos dias, mais ou menos? Funciona da seguinte maneira. O paciente, a gente faz uma consulta por videochamada. Normalmente, a maioria das alopécias são androgenéticas, um diagnóstico simples. Se eu vir que o paciente tem a suspeita de alguma outra doença, o que eu posso fazer? Eu posso comunicar algum médico, algum colega que trabalha na área para estar olhando pessoalmente, caso o paciente não possa vir. Tendo o diagnóstico correto, aí eu já falo, olha, você está apto para fazer o transplante. Entendeu? É uma alopecia areata, por exemplo, então a gente tem que dar o diagnóstico e aí depois ver como que está a doença, ver se está estabilizada, e aí a gente pode tratar antes ou já pode marcar cirurgia, entendeu? Então, assim, a única coisa que eu peço para o paciente é que ele tem que ficar aqui, normalmente o paciente de fora ele fica em Goiânia 3 dias. 3 dias só? 3 dias. O dia do transplante, o dia seguinte ele já pode, o dia retirado do curativo, no terceiro dia ele faz a primeira lavagem, que tem que ser obrigatoriamente feita pela gente, e aí depois ele pode viajar. Sim. Então, até a questão dos exames, você também pode solicitar online? Solicitamos tudo online, sem nenhum problema. O paciente já passa tudo antes para mim, eu já faço um check-up, faço a história clínica, vejo os exames, e aí depois o paciente vem só para operar. Só para operar, né? Então é algo bem rápido. É bem ágil. A gente opera muita gente do Brasil, até dos Estados Unidos também, tem muita gente dos Estados Unidos. Muitas pessoas que moram fora buscam o Brasil porque ele tem referência em cirurgias, em tudo em relação à estética. Né? Teve uma época que a gente estava ficando para trás de um país aí, né, que todo mundo estava viajando para fazer transplante capilar lá, mas assim, o Brasil sempre foi e sempre será referência em estética, não tem como a gente ficar para trás de nenhum país Graças a Deus. Na estética. Então, assim, já o que eles
o que eles fizeram tá feito, mas agora deixa com a gente. Daqui para frente, quem manda, quem nóis. controla é a gente. E em relação, assim, já aconteceu de você fazer um transplante e ainda depois voltar à calvície? A questão é o seguinte, quando a gente faz o transplante, vamos supor que o paciente tem um pouco de cabelo, aquele cabelo tá ralo, e a gente vai lá, devolve o tupete para ele, deixa bem denso, e aí o paciente não faz o pós-operatório como a gente indica, não faz o tratamento como a gente indica. Aí o que acontece? Fica só o cabelo transplantado e o outro pode morrer, entendeu? Então é muito importante fazer o transplante capilar em uma pessoa que tem um pouco de cabelo e tem alopecia androgenética, por exemplo, ele vai ter que cuidar daqueles cabelinhos. Eu não importo muito com o cabelo transplantado, e sim com o cabelo que o paciente tinha antes. Porque esse vai, se não cuidar, ele pode cair. E aí o que vai acontecer? Vai perder densidade, porque vai cair esse cabelo e vai ficar só o cabelo transplantado. E se acontecer, por exemplo, caiu o cabelo, né, que o transplantou, tá lá naturalmente, mas o outro que você retirou, ele caiu, e aí teria como de usar o que transplantou para colocar novamente? O que transplantou? Igual, exemplo, você transplantou aqui na frente. Isso. E o de trás caiu depois. Não. Tem como retirar daqui por trás? Aqui, os cabelos aqui das laterais e cabelo da parte posterior, esse não tem receptor hormonal. Então, se você prestar atenção, nós homens, por exemplo, a gente vai ficando calvo, fica calvo aqui, vai aumentando a calvície, a coroa, cai o cabelo da coroa também, mas a gente fica aqui. Você reparou que não? Pois é, esse cabelo não cai. Não cai? Não cai, entendeu? Então, salvo algumas doenças raras, entendeu? Mas assim, na alopecia androgenética, esse cabelo das laterais da parte posterior, ele fica intacto, tá? Então, não tem necessidade de a gente tirar daqui e colocar aqui. A gente faz o contrário. A gente retira da área doadora e passa para aquela parte da frente. Eu achei que teria a possibilidade de cair aqui e depois transplantar para cá. Essa parte fica na alopecia androgenética, essas laterais aqui. Por isso que quando a gente retira os folículos, a gente fala, olha, a extração é feita na área segura. A gente tira das laterais, da parte posterior. E então esse cabelo transplantado é para toda a vida. Muito legal. Sobre a velhice, os cabelos transplantados também ficaram brancos? Fica. O cabelo transplantado vai seguir a evolução do cabelo que você tinha aqui antes. Entendeu? Simplesmente a gente retira ele um por um daqui e coloca ele aqui. Então, por exemplo, o pessoal pergunta, doutor, tem rejeição? Não tem nenhuma possibilidade de ter rejeição, porque é um transplante autólogo, é de você para você mesmo. Entendeu? Então não tem rejeição. E a evolução que o cabelo vai ter é a mesma normal do cabelo que você tinha aqui na frente, por exemplo, entendeu? Ele pode ficar branco, tá entendendo? Então, assim, a evolução é do cabelo normal. Mas, no caso, existe a possibilidade de terceiros ser doador? Olha, essa é uma questão que a gente está aí, é bem polêmica ainda. Agora mesmo, se fosse para fazer um transplante, pegar cabelo de outra pessoa, existe a possibilidade de ter rejeição, ok? Então, mas já tem pessoal nos Estados Unidos que já fizeram isso, e aí, mas os pacientes estavam tomando imunossupressor. Então, assim, você tomar uma medicação tão forte que vai debilitar o seu sistema imunológico só para você ter cabelo, aí tem que pesar. Tem gente que quer ter cabelo tenta de tudo, né? De qualquer jeito, entendeu? Então, assim, nesse caso, poderia pegar cabelo de outra pessoa e colocar, mas aí você tinha que estar imunossuprimido para esse cabelo não sofrer rejeição, entendeu? Mas normalmente a gente pega o transplante autólogo da própria pessoa, tira daquelas áreas que eu falei, barba, tórax, as costas, barriga, e transfere para a parte calva. E tem idade para se tornar um calvo? Não. A calvície, ela varia. Tem paciente que com 16 anos... Eu fiz um transplante esses dias, o paciente tinha 15 anos. Nossa. Mas estava muito calvo. Alopecia androgenética. Pesquisamos, fizemos tudo. Demos o diagnóstico de alopecia androgenética. Então, assim, era o sonho dele. Você imagina, com 15 anos, 16 anos certeza. calvo. Tadinho. Ele já não estava estudando, estava com vários problemas.
e fizemos o transplante dele com 15 anos. Semana que vem eu vou fazer um transplante que tem 72 anos. Ai, meu Deus, que lindo! Um senhor super saudável, quer ter mais cabelo, que ele tá tem certinho, certinho. A área doadora dele é perfeita. Perfeito, eu vou voltar ele por 50. Pede autorização que eu já quero essa foto. Muito lindo, gente. E assim, após, né, igual, tem que ter um cuidado, né, pra não acontecer de cair depois que faz. Você indica, por exemplo, eu tenho alopecia. O que me salvou foi ter uma terapeuta capilar. Isso. Você faz indicação de tudo relacionado ao cabelo a gente tem aqui. Entendeu? Então, a gente tem o spa capilar, então a gente trata antes e depois a gente também, quando é necessário, a gente trata o paciente. No caso, por exemplo, a alopecia androgenética, é muito importante o paciente saber que ele tem que ter os cuidados com o cabelo. Então a gente trata também. Isso é uma preocupação. E assim, mulher também pode fazer, no caso. Faz, tranquilamente. Porque eu mesmo tenho alopecia. Mulher tem alopecia androgenética, mulher tem flúvio telógeno, agudo, crônico, por exemplo, medicação, quando deixa o anticoncepcional, gravidez. Meu caso, 2. Cirurgias, entendeu? Tudo isso aí pode levar a calvície, entendeu? Então a gente trata eflúvio telógeno, a gente trata alopecia androgenética também em mulher. Eu faço então daria para, no caso, uma pessoa que tem um pouco cabelo, daria para implantar, para dar volume? É o seguinte, o que ela tem que saber é que a gente retira os folículos daqui, aqui vai ficar um pouco menos denso, mas a gente consegue aumentar a densidade na parte da frente. Tá? Então, por exemplo, eu faço mulher também, outra coisa que a gente faz bastante é a redução da linha anterior. Às vezes a pessoa tem uma testa maior, entendeu? Então a gente faz a redução, em vez de fazer uma frontoplastia, que é um pouquinho mais agressiva, a gente faz o transplante capilar e ela vai ficar com a linha anterior reduzida e modifica bastante. Isso aí modifica. Eu tenho casos, depois eu vou te mostrar. Muito bom. Informações necessárias que até para mim futuramente, se eu precisar, hein? Você tá bem. Por enquanto. Graças a Deus. Não, então, minhas maravilhosas, eu quero primeiramente agradecer, viu? Pela oportunidade que você me deu, abrir suas portas aqui do seu consultório. Sou imensamente grato, que Deus abençoe imensamente o seu trabalho, a sua vida, a sua família, tá? Eu te agradeço. E assim, é só o começo da nossa parceria, se Deus quiser. Muito obrigado, viu, de coração. Prazer, bom te ver aqui. Igualmente. E depois, se surgirem dúvidas, não dá para explicar tudo em uma só sessão, mas se o pessoal quiser, se tiver dúvida, pode mandar para mim, é um prazer. Não, faço isso todos os dias e faço com dedicação e é um prazer para mim. Não, obrigada de coração, que Deus abençoe. Então, minhas maravilhosas, é isso, né? Hoje estivemos aqui com o Dr. Pablo, uma honra. Quero que vocês deixem seus comentários, se tiverem dúvidas, a gente vai estar esclarecendo para vocês com muito carinho. E não esqueçam de compartilhar o meu canal, por favor. E é isso, muito obrigada.